E aí, jovem, tranquilo? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar como que funcionaria a questão do 8 bits, 16 bits e 32 bits, tá? Tirar essa dúvida aí do Photoshop que a gente tem, por exemplo, aqui na hora da criação, aqui da edição do nosso arquivo, a gente tem essas três opções de cores aqui, eu vou mostrar nesse vídeo aqui como é que a gente pode trabalhar e aproveitar melhor. Aqui eu deixei alguns arquivos separados, ó, 8 bits, 16 bits, essa foto manipulação de minha autoria também em 16 bits e ela aqui em 32. Olhando assim por cima, quase não dá diferença, tá? Eu coloquei cores aqui que tem uma fragilidade maior em relação à manipulação e facilmente você vai perceber a distorção, que seria o seguinte. Quando a gente está manipulando uma imagem, essa aqui tem 8 bits, ó, imagem, modo, tá lá, 8 bits. Quando a gente está trabalhando uma imagem 8 bits, a gente tem uma certa limitação em relação a cores, tá? Porque ela vai trabalhar com a paleta de cor. No 8 bits é mais ou menos aí uns 16 milhões de cores, tá? Coisa pra caramba, mas em 16 bits era aí os 280. O que isso quer dizer? É o seguinte, vou mostrar aqui de uma forma mais clássica, assim, pra você ver essa distorção. Por exemplo, vou colocar isso aqui embaixo, ó, bem forçado mesmo, para escurecer tudo, e depois eu vou criar outra layer de curvas para clarear tudo, fazer um negócio bem forçado. Observe isso aqui, ó, esses gradientes aqui. Às vezes você já viu isso aqui na sua imagem, ele tem que ficar dando Gaussian Blur, tá? Então é por causa disso, tá? Essas transições de cor aí que tá limitando. Isso aqui às vezes não é nem seu monitor, tá? É questão do padrão de cores mesmo. Quando você vai para 16 bits, eu vou fazer igual, olha só, vou fazer esses gráficos aqui iguais, ó. Aqui, ó, imagem modo 16 bits, tá vendo? Vou fazer basicamente a mesma coisa. Vou vir aqui no curvas, vou jogar isso aqui lá para baixo, vou jogar isso aqui para cá, olha só. Olha que a diferença tem pouquinho, tá vendo? Mas é praticamente nulo, porque esse aqui eu fiz muito mais forçado. Então o que acontece aqui, ó, mas se eu chegar um pouquinho mais para a esquerda aqui, ó, você vai ver que é muito menos, tá? Então você trabalhando com essas opções aqui de 16 bits, você tem um ganho maior aqui na transição de cor. Olha só, como que tá esse aqui eu vou dar zoom nele. E como que tá esse aqui, ó, é bem melhor, tá? Então você tem um ganho aí a mais. E se eu converter agora aqui para 32 bits, olha lá, ó, some totalmente. Então, por exemplo, vou colocar em 8, agora em 16, certo? E 32. Em 32 some basicamente tudo. Mas qual seria a vantagem de trabalhar com 8, 16 ou 32? É o seguinte, em 8 bits, é só se você forçar assim, em casos extremos. Aí 99% das edições aí você pode trabalhar em 8 bits tranquilo, tá? 16 bits seria, por exemplo, se a gente quer trabalhar, vamos supor, vai fazer uma foto manipulação do nível dessa daqui, certo? Alterar muita imagem, colocar muito brilho, muita transição de cor, você vai forçar muita imagem, transformar uma foto de dia em noite, você vai colocar luz neon, coisa assim, fazer um HDR, trabalha aqui em 16 bits que você vai ser mais feliz, tá? Então, por exemplo, trabalhando em desse 16, a gente teria um único ponto negativo, que seria o tamanho do arquivo. Que, por exemplo, às vezes você vai trabalhar uma foto aí, em vez do seu arquivo ficar com 6 MB, ele vai dobrar, né? Ele pode ficar aí com 12, com 15 MB, dependendo aí do que você for fazer. E 32 aí triplica, aí fica mais complicado ainda. Então, você tem arquivos muito pesados. Desvantagem de trabalhar com 32, o seguinte, vou mostrar aqui um ajuste aqui primeiro. Aqui em 16, ó, imagem, modo, um brilhozinho aqui no cristal. Observa como que tá, certo? Vou fazer mais amplo aqui. Quando eu troco aqui para 32, don't flatten, olha lá. Esse brilho ficou até mais intenso porque eu ganho uma variação tonal maior, tá? Mais ampla em relação a essa iluminação. Problema disso aqui. Olha que vários dos modos de mesclagem não funcionam mais. Se eu vier aqui em imagem, ajustes, várias dessas opções aqui não estão funcionando mais, tá? Não dá mais certo, não posso aplicar. Voltei ela aqui para 16 bits, mas o que eu quero mostrar é o seguinte. De novo aqui em 16 bits, vou criar aqui uma layer aqui de brilho e contraste para mostrar esse caso extremo. Vou descer isso aqui, ó. Vou deixar isso aqui no mínimo e esse contraste aqui no máximo, certo? Vou vir nessa aqui de 32, vou fazer a mesma coisa, ó. Vou deixar aqui no mínimo e aqui no máximo. Observa a diferença, ó. Tá no mínimo e no máximo em cada uma. Nessa daqui, eu tenho uma preservação maior de detalhes.
nas transições de luz e sombra. Olha isso aqui. Ó, 32, 16, basicamente a mesma coisa. Então qual seria a vantagem da gente trabalhar com 32? Você só tem um ganho maior mesmo nas transições aqui de brilho e contraste. Então assim, se você for fazer um ajuste muito específico, tem que recuperar uma área de detalhe, por exemplo, aqui na testa dela. Se eu for diminuindo o brilho aqui, olha só, eu recupero totalmente ali. Já nesse daqui, fica um certo ruído, tá vendo? Não fica uma transição suave igual essa, mesmo com contraste no alto, fica uma cor mais saturada, então eu tenho um leque de opções maior trabalhando aqui com 32, porém você fica muito limitado em relação à edição, tá? Talvez você trabalhar em 32 funcione para você recuperar alguma parte muito específica de uma foto HDR, uma coisa assim, e aí você recupera, mescla todas as layers, né? Salva esse projeto e depois reabre ele aqui em 16 para trabalhar com ele em seguida, certo? Então seria essa a vantagem do 32. Também o 32 bits vai ficar pesado demais. Então ele vai ter mais uma transição melhor de tonalidades de luz, tá? E por fim eu sempre recomendo, trabalhe aí com 16 se você for fazer uma edição de foto mais avançada, se for trabalhar com muita luz, muito neon, coisa assim, que tem uma gradação de cor muito grotesca, assim, muito agressiva, né? E trabalhe com 8 se for uma edição de foto mais simples, que aí você não demanda tanto, não vai demandar um exagero tão brutal de ajustes, de manipulação, de alteração de cor. Então basicamente é isso. Aí uma observação, você vai reparar que quando você for salvar, se você estiver trabalhando em 16, 32, às vezes você não consegue salvar essa imagem, tá? Você não consegue salvar ela pelo Save As normal. O que você tem que fazer? Você só consegue salvar ela exportando, tá? Então você vem aqui, ó. Você tem que vir aqui no seu menu de exportar como, e aí você clica e manda exportar, você vai escolher PNG, JPEG, o formato que você quiser, tá? Você só consegue salvar essa imagem exportando ela, que é o que eu recomendo. Se tiver achado útil, deixa o joinha. Agradeço demais. Brigadão, sucesso.